Olá, que paz do Senhor Jesus sejam com nós e que Deus possa abençoar a sua vida, possa trazer refrigério à sua alma e buscar o Senhor, que a sua alma possa buscar ao Senhor de todo o coração, que nem diz lá em Provérbios de 5 a 6, certo? Bom, mas o assunto que eu tenho para tratar hoje é rebelião. Esse assunto, ele não é um assunto muito legal para ser discutido, mas ele necessita ser discutido. E não é simplesmente rebelião, é rebelião contra Deus. Existiu na terra de Israel muitos homens que foram rebeldes na terra. E que esses homens, antes de ocupar a terra de Israel, eles tinham dúvidas do Senhor. Eles duvidavam se o Senhor realmente poderia fazer cumprir todas aquelas promessas de uma terra boa que emanava leite e mel, de livrar deles os heteus, os cananeus, os filisteus, todos aqueles povos. E nós lemos isso segundo o relato à luz de Números 14, e nós vemos o Senhor, ele confrontando os rebeldes. Só para contextualizar aqui, Josué e o Caleb e os outros, os príncipes, né, das tribos de Israel, eles tinham sido mandados por Moisés como espias para espiar a terra de Canaã. E Caleb e Josué, eles disseram que é uma terra boa e farta, que de fato emanava leite e mel. Mas o versículo 3 vai dizer que os outros espias versículo 2, desculpa, quando eu acordo assim. O versículo 2 de Números 14, ele vai dizer que exceto Moisés, Josué e Caleb, todos os príncipes que foram mandados juntamente com a congregação de Israel, com exceção de Moisés, Josué e Caleb e suas famílias, eles foram taxativos em reclamar.
Eles duvidavam que o Senhor poderia livrá-los. E eles disseram a Moisés: e por que desculpa, gente. E por que o Senhor nos traz para essa terra para cairmos a espada? E para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? O povo sente saudade da terra que os escravizou por 400 anos, por 4 séculos. Na primeira dificuldade, o povo se esquece do Senhor e ele volta a sentir saudade da terra do Egito. O povo volta a sentir saudade daquele povo. Só que o texto vai dizer que Moisés, Caleb, Josué e os outros, aqui no texto fala deles, mas eu acredito que haveria mais fiéis. Eles rasgaram as suas vestes como um sinal de tristeza pelos murmuradores. E aí Josué, Caleb, desculpa, ele diz, cadê? Tão somente, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós pôr nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo daquela terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Então, Josué, Caleb e todos aqueles que eu citei estavam firmes na sua decisão, que o Senhor os daria livramento, porque havia uma promessa. Agora, os outros príncipes de Israel e o restante do povo continuavam murmurando. A gente vê que desde o Egito, desde antes da saída do Egito, desde quando Moisés se apresentou como libertador, até a outra geração, a gente vê os murmuradores, Corá, Abraão, né? E tantos outros. Nós vemos que sempre existiu os murmuradores em Israel. E por que eu escolhi esse texto? Porque, irmãos, muitas vezes, e aqui eu falo isso embaixo de temor a Deus, por favor, eu não estou julgando ninguém,
Mas eu vejo por mim, muitas vezes a gente acaba, veja bem, sem querer, sendo um murmurador. Veja bem, sem querer, a gente acaba sendo um murmurador. O Senhor faz a promessa ou Ele dá a promessa e nós não temos a capacidade de confiar nele e de esperar nele. Querido, Deus, Ele é justo e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel também. Além de justo, Ele é fiel. E se Ele não cumprir, Ele, desculpa dizer isso aqui, mas Ele deixa de ser Deus porque Ele mentiu. Agora, Deus, Ele nunca faz isso. Ele nunca mentirá, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro. Então, se Deus, Ele prometeu, querido, Ele cumprirá, tenha certeza disso. Pode não ser hoje, amanhã ou semana que vem, mas Ele vai cumprir. E é isso que os filhos de Israel não entendiam. Eles achavam que os inimigos eram muito mais fortes do que aquele Deus. Não sei se de fato eles achavam isso, mas pela demonstração do temor deles, me faz pensar que eles achavam que os inimigos eram maior que Deus. E aí que mora o perigo. É quando o Senhor, Ele é tão questionado pelo homem, que o homem começa a duvidar dele. Um questionamento saudável é bom. Digamos assim, Senhor, por que tu, sei lá, por que tu ordenou que a gente não coma, exemplo aqui, tá? Por que tu ordenou que a gente não coma carne, por exemplo? E aí tu vai procurar, tu vai estudar. Tu perguntou, tu questionou, mas assim que tu obter a resposta, tu vai obedecer. Tu quer só uma explicação. Agora eles, de Números 14, que não. Eles estavam questionando o Senhor, que esse questionamento não era para a vida, era para a morte. E aí, muitas vezes, isso, aqui que mora o perigo. Muita gente diz assim, não, porque o Velho Testamento, o Antigo Testamento é velha aliança, então, não, querido. A gente tem muita coisa que o Antigo Testamento nos ensina. Eu chamo de antigo porque eu não gosto de chamar de velho. Eu acho que a palavra de Deus nunca envelhece, certo? Então, o Antigo Testamento ele nos ensina muita coisa. E voltando ao texto de Números 14, eu tenho para dizer para vocês que eu acho que aquele povo, não tenho certeza, ele se esquecia muito rapidamente do que o Senhor tinha feito por eles. Veja bem, até aqui o Senhor já tinha libertado eles
já tinha dado a eles água da rocha, já tinha livrado eles através do mar das mãos do faraó quando veio em perseguição. Já tinha mandado Moisés dar água da rocha para eles. E mesmo assim, eles continuavam murmurando. Queridos, a gente deve tomar cuidado com a murmuração. Eu não vou dizer que tu não pode ficar triste por causa dos teus problemas. Tu pode. A tristeza, ela é um ato humano. O sofrimento, até Jesus sofreu. E até Jesus questionou: ó Deus, por que me desamparaste? Tu perguntar é humano, mas tu viver duvidando de Deus, porque que a gente não vê eles, a gente vê que eles fizeram disso um estilo de vida. Qualquer probleminha, o Senhor esqueceu de nós. O Senhor não lembra mais dos seus filhos. Qualquer probleminha, eles tinham que dizer que o Senhor tinha os esquecido. Isso não é somente uma tristeza. Isso se configura uma rebelião contra Deus. É a mesma rebelião de Satanás. Então, eu quero que está lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, eu quero chamar a atenção para vocês a não cair no mesmo erro. Porque assim como os príncipes de Israel e o povo duvidaram, Moisés, Josué e Caleb permaneceram firmes no Senhor. E nós devemos seguir o exemplo desses homens. Mesmo que o mar bravio esteja tão forte contra nós precisamos confiar no Senhor. Somente deixa eu arrumar uma coisa aqui que eu disse agora. Não foi somente Josué, Caleb e Moisés, teve mais gente que